Nós, enquanto docentes, passamos por diversos problemas na sala de aula, na docência de uma forma geral, e hoje nós vamos bater um papo sobre isso no nosso primeiro café pedagógico aqui do canal. Então pega aí seu café e vem comigo para a gente repensar a educação. Ser professor em pleno século XXI, será que é fácil? Não é, Brasil, não é fácil. E quanto mais nós, professores, nos ajuntarmos para nos ajudar, mais leve fica a caminhada. Então, por isso, hoje nós estamos estreando o quadro novo desse canal, que se chama, então, Café Pedagógico, onde nós vamos bater um papo, repensar as nossas práticas pedagógicas, repensar a educação de uma forma geral. O primeiro tema, o primeiro vídeo desse quadro para inaugurar não foi em vão, não foi à toa que eu pensei assim aleatoriamente na cabeça aqui. Foi através de algumas perguntas que me fizeram lá na caixinha de perguntas do próprio Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, vá lá me acompanhar no Instagram, porque aí a gente tem essa troca mais em tempo real e aí você acompanha mais detalhadamente também a minha rotina como professora. Então lá nas caixinhas de pergunta do Instagram, alguns professores me perguntaram sobre alguns problemas, como que eu lido com alguns problemas que acontecem na minha sala de aula, na minha trajetória como professora, e aí eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Inclusive, antes de começar realmente a falar sobre o tema do vídeo, eu gostaria de abrir esse espaço para você também, professor, porque é você compartilhando comigo e com outras pessoas que lerão o seu comentário, isso vai realmente ampliar a nossa discussão, vai então alcançar mais pessoas e a gente consegue ter reflexões muito mais profundas com também a sua contribuição. Então não saia desse vídeo sem deixar sua contribuição aqui nos comentários, falando sobre sua experiência docente, o que você acha sobre esses assuntos que eu comentar aqui. Esse espaço também é seu para juntos, eu e você, repensarmos a nossa educação, combinado? Como você viu aí no título do vídeo, quais são os problemas na docência, os mais comuns que nós passamos, como fazer para lidar com eles? Bom, o primeiro que eu coloquei aqui é a indisciplina dos alunos, Como que eu faço para lidar com a indisciplina dos meus alunos? E já entra também no segundo ponto, como que faço para lidar com a falta de respeito? Os meus alunos, eles não me respeitam na sala de aula, como que eu faço para melhorar essa questão e para que haja um respeito estabelecido? Então vamos por partes, Eu acredito numa educação de mão dupla, Então eu não posso exigir uma coisa do meu aluno sem que eu esteja fazendo aquilo, que eu propus para o meu aluno. Então se eu quero que ele me respeite, eu preciso que ele me respeite. Então isso também entra na questão da indisciplina. Se ele está agindo, fazendo algo que há uma indisciplina ali, eu preciso primeiro entender o porquê que aquilo está acontecendo, qual o contexto dessa indisciplina. Você concorda comigo que o aluno não vai chegar na sala de aula de forma aleatória e fazer um barraco na sala de aula? Precisa entender o que aconteceu para que aquele aluno está daquela forma, Tem muitos professores que o aluno começou fazendo indisciplina ali, sei lá, qualquer tipo de indisciplina, e aí o professor, ele sai do papel de professor e começa a agir como se ele fosse um aluno também. Começa a gritar com o aluno, fala pro aluno calar a boca, fica quieto, começa a agir realmente com desrespeito com o aluno por conta daquela indisciplina. E aí que entra o primeiro ponto, que eu queria comentar com você. Às vezes nós esquecemos que nós somos os adultos e não ele. Nós precisamos ter ali, equilibrar os pratinhos, respirar fundo para conseguir lidar melhor com a situação. Então, quando o seu aluno está agindo com aquela indisciplina, não vai adiantar nada eu começar a gritar, você concorda? Começar a gritar, pedir para ele parar, respeitar, ficar em silêncio. Eu já tentei fazer dessa forma e errei. Cadê? Até tomar um café aí. Já errei muito nesse sentido de gritar com o aluno, de esquecer realmente que sou eu a adulto. Então eu comecei a perceber que isso não ia funcionar. Então o que eu comecei a fazer? Realmente fazer aquela educação mais respeitosa. Pensei, poxa, eu quero que ele me respeite, mas eu não estou respeitando. O que aconteceu para ele estar agindo dessa forma? Então, ao invés de expor o aluno na frente de todo mundo, pedir para ele parar, gritar com ele, não sei o quê, eu ia até a mesa do aluno, abaixava, até a altura dele ali, não que eles são crianças, educação infantil. São o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e o ensino médio. Mas mesmo assim a gente está numa posição mais favorável, Geralmente os professores estão em pé, os alunos na carteira, então tem um nível ali abaixo. Então eu chego mais perto do aluno ali para conseguir olhar nos olhos dele e aí eu pergunto para ele, sem que outras pessoas escutem. Fulano, o que está acontecendo? Está tudo bem com você? Há algo que eu possa fazer para que você melhore? Para
te auxiliar de certa forma para esse mal-estar ser resolvido. Um exemplo, né? Isso já quebra o aluno ali no meio, entendeu? Ele não vai surtar com você, continuar o barraco que estava fazendo. Ele vai falar, poxa, ela se preocupou comigo. Isso, gente, muda o cenário. Você pode ter certeza que aquele aluno que fez uma disciplina com você, provavelmente na outra aula não vai fazer. E se ele for fazer, ele vai repensar muito antes de fazer, tá? Porque você quebrou o padrão daquela professora ou daquele professor autoritário, tá? E às vezes o aluno, ele só quer atenção, né? Ele só quer mostrar que ele está ali, que ele existe, que ele quer atenção, entendeu? Então, às vezes, esse olho no olho, essa troca, essa aproximação já muda tudo e a disciplina ela já é amenizada. Bom, é assim que eu tento lidar com a disciplina. Claro, quando há casos em que extrapola o limite, que mesmo essa educação acolhedora não funciona, aí nós temos que lidar de outras formas, no sentido levar então ali para a coordenação, pedir para que a coordenadora converse, a gestão escolar fazer também o papel dela. Quando foge da nossa alçada ali como docentes, como professores, nós entregamos a coordenação pedagógica. Mas eu acredito que antes de chegar no limite de entregar para a coordenação, a gente pode até conseguir fazer com que a situação se amenize nós mesmos ali com essa troca, com essa conversa. Mas e você? Me conta aí, professor, como que você lida com essa indisciplina? Me fala que eu quero saber. Sabe, a gente se esquece também que eles estão em fase de formação, eles estão em uma formação. Então, muitas ideias deles estão se aflorando ainda, estão amadurecendo, e a gente quer agir como se eles fossem adultos já, como se eles estivessem na universidade. E não é assim que funciona, então a gente precisa ter esse jogo de cintura para conseguir amenizar a situação. E eu sei que isso entristece muitos professores, meu Deus do céu. Quando a gente fala desses problemas escolares, desses problemas da sala de aula, é o que mais os professores surtam, é o problema da indisciplina. Mas calma, respira fundo, saiba que isso sempre vai nos acompanhar até o fim da nossa carreira e a gente precisa saber lidar com isso. Só para finalizar então da parte da indisciplina com a falta de respeito, né? A questão da indisciplina com a falta de respeito eu quis falar junto porque eu penso que é da mesma forma, né? Essa mão dupla. E aí, para finalizar na parte do respeito, eu sempre falo para os alunos em bom tom, eu evito gritar na sala de aula, eu evito falar num tom mais alto. Claro, tem situações que não tem como. No 6º ano, por exemplo, que as crianças elas estão nessa transição, né, de ciclos, elas estão se adaptando a telas com vários professores, elas não param de falar em nenhum momento, então às vezes há conflitos ali nas vozes, né? Então a gente precisa falar sim um pouco mais alto, mas não ao ponto de gritar e de esgoelar com o aluno. E quando isso acontece, a gente realmente acontece às vezes, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, ter ali essa cautela, pensar muito antes de falar, de agir, porque a gente tem que lembrar que estamos lidando com vidas, né, com pessoas, e que pessoas têm sentimentos. Você ia gostar que eu gritasse com você na frente de todo mundo e tudo? Então pensa nisso, e aí isso fortalece esse respeito, porque eu já falei para alunos, para turmas, olha galera, da mesma forma que eu respeito vocês, vou falar num tom normal com vocês, eu espero que haja essa troca, que vocês também falem comigo num tom normal, que vocês me respeitem, porque é assim que a nossa relação vai amadurecendo e nós vamos colher bons frutos no futuro. E, gente, super funciona essa conversa. E quando eles esquecem, gente, galera, vamos lembrar lá do nosso combinado? Sabe aqueles contratinhos de convivência que a gente faz lá na educação infantil? Filho, isso é até o 3º médio, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreva, deixa seu like aí. Isso ajuda o YouTube a entregar o meu vídeo para mais pessoas e assim a gente consegue alcançar mais professores, tá bom? E os preconceitos que nós passamos na docência? Você já passou por algum preconceito, por alguma discriminação por ser professor, por ser professora? Me conta, quero saber. Se sim, comenta aqui abaixo como que foi isso, como que você enfrentou. Eu sou uma pessoa jovem, né? Eu tenho 22 anos, se você não sabe, né? Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, em 2022, eu tenho 22 anos, então sou uma pessoa jovem, sou uma professora iniciante também, comecei há pouco minha carreira, e eu já passei sim por preconceitos, por não discriminação, né? Não chegou a esse limite, mas já passei sim por preconceitos, as pessoas olharem pra mim e falar, professora, com essa idade, tem certeza, querida? E assim, elas
né, nesse julgamento, qual que foi o preconceito? Ser nova? Será que essa pessoa realmente tem conhecimento suficiente para ensinar outra pessoa? Pera, será que ela tem informação? Então, esse tipo de preconceito eu já sofri. Pessoas externas, fora da escola, e já sofri também na própria escola, né? De outros professores, já senti esse desconforto, né? Esse julgamento, não de vir falar pra mim. Só uma vez que aconteceu, vocês acreditam que teve uma vez que um professor veio falar comigo isso? Mas isso é assunto para outro vídeo. Já teve uma vez que a gente teve esse diálogo com um professor que ele falou, olhando pra mim, da minha idade e tudo mais, da minha inexperiência e tudo, isso é assunto para outro vídeo. Mas na maioria das vezes as pessoas só comentam, nossa, 22 anos, professora, já aconteceu. Mas eu me orgulho, sabe, disso, e construir essa carreira é incrível. Quanto antes você começa, melhor vai ser no futuro, né, porque a gente vai adquirindo essa experiência. A minha gestora falou uma vez, a minha coordenadora, eu nunca esqueci, que a experiência na sala de aula não tem como você ir na farmácia e comprar a pílula de experiência. Ah, me vende aí uma pílula de 10 anos de experiência. Não tem como, você precisa fazer os seus passinhos para que essa experiência seja adquirida. Então, como que eu vou chegar nos 30 anos de docência? Começando ali com 22 anos de idade, por exemplo, ou menos, ou mais, não sei. Então, sempre tem um início. Se você também já passou por esses preconceitos, ou está passando, ou está pensando em iniciar na docência e também é jovem, fica tranquilo. Isso é tranquilíssimo de ser resolvido. Precisa entrar por aqui e sair por aqui. Se você não internalizar isso no seu coraçãozinho ali, tá tudo certo. Deixa falar o que quiser. Mas aí tem essa questão, você não pode também se acomodar, né? Ah, porque eu sou jovem e tal, tô aprendendo, então vou fazer aqui desse jeito, não vou estudar muito não vou entender, não sei o quê. Não, a gente precisa também, né, mostrar para essas pessoas que nós temos realmente capacidade para lidar com aquelas pessoas, para lidar com a educação e para realmente fazer da docência uma profissão realmente exemplar e admirável. Então, cuidado com isso aí, hein? Me fala se você já passou algum preconceito também, me fala aqui nos comentários, tá? E por fim, mas não menos importante, queria comentar um pouquinho brevemente com vocês, que já me falaram isso também lá no Instagram, sobre a gestão escolar, que muitos têm dificuldade com a gestão escolar de suas escolas. E aí, gente, isso é um assunto tão delicadinho, né? Graças a Deus que eu tenho, nos colégios que eu trabalho, eu tenho uma gestão ótima, minha coordenadora é maravilhosa, então eu não tenho o que reclamar. Mas eu já passei sim por alguns perrengues, por algumas situações desconfortáveis, que eu fiquei chateada, que eu não concordei. E aí também a gente tem que entrar naquela questão assim, eu estou em uma empresa, empresas têm regras, empresas têm alinhamentos a serem seguidos. Eu não posso pular o alinhamento, né? Então, se eu estou trabalhando naquele lugar, a gente precisa pôr comida na mesa, a gente precisa nos alimentar, comprar nossas coisas, né? Então, a gente precisa do nosso salário. Para isso, a gente precisa realmente respeitar as regras do lugar onde nós trabalhamos. E na docência isso não é diferente, principalmente quando você trabalha em uma instituição privada. Eu trabalho em uma escola particular, então é uma empresa, né? Na escola pública, a gente também tem essa questão, mas eu vejo isso muito mais acentuada, essa questão desse problema da gestão, assim, ser tão rígida e cortar muito as asinhas dos professores na particular, né? Não sei se eu estou errada, se eu estiver, tudo bem. Cada um tem sua opinião, né? E você deixa aqui o que você acha sobre isso, se você já teve também problemas com a gestão. Mas esse é o princípio, né? Eu acredito que a gente precisa realmente respeitar e se você estiver ali, você precisa realmente concordar, você está em concordância com as políticas da escola, e se você também não está tão confortável com as situações, com o que está sendo imposto a você, você pode até pensar em procurar outro colégio, outra instituição para você, se inscrever em outros processos seletivos, para você viver feliz, né, com o lugar onde você trabalha. Mas também eu penso que todo o diálogo resolve, sabe? A maioria das coisas a gente evita conversando. Então, você tem um projeto novo, quer fazer alguma coisa nova ali, você sabe que é talvez um projeto nunca feito antes na instituição, que talvez vá haver um estranhamento, converse com a gestão antes, peça ajuda. E eu acho muito importante esse olhar atencioso, esse ouvir atencioso do que a coordenação tem para nos ajudar, principalmente, lembra que eu falei no ponto anterior, para esse ganho da experiência. A gente precisa estar aberto a ouvir também o que as pessoas querem nos ensinar.
Então, converse com a sua gestão escolar, converse com a sua coordenadora, com o seu coordenador, porque eu acho que 99% dos problemas são resolvidos assim. Eu não quero me aprofundar hoje nesse vídeo sobre a gestão escolar, tem muita coisa pra gente falar sobre isso, mas a gente vai deixando para os próximos episódios do nosso Café Pedagógico. Hoje foi só uma palhinha para a gente sentir como vai ser essas reflexões, realmente para nós repensarmos a nossa educação, repensarmos as nossas práticas pedagógicas, que é muito importante. Nós não podemos viver todo dia fazer a mesma aula, todo dia dar o mesmo conteúdo do mesmo jeito que eu dei para a última turma. Temos que lembrar que nós estamos lidando com pessoas que têm sentimentos, que têm sonhos, e nós estamos construindo esses tijolinhos para que elas alcancem os sonhos delas. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Então é isso, acho que essa é a primeira reflexão. E se você tiver temas, coloca aqui embaixo nos comentários quais temas você quer ver aqui no nosso Café Pedagógico para a gente repensar realmente essa educação juntos. Deixa aqui nos comentários suas reflexões, suas sugestões, porque assim a gente vai construindo esse projeto juntos, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Até lá!